Vamos então continuar com os nossos Estados Gerais. Gostaria de agradecer o excelente discurso do meu caro colega Pedro Aguiar Branco. Foi muito elucidativo. Esta é a parte inicial, é a única parte em que os advogados estão em maioria, porque nós depois vamos desaparecer. Portanto, não se preocupem. Agora vamos ter também mais uma referência da advocacia, desta feita de Lisboa. Não que isto seja qualquer luta entre o Norte e o Sul, pelo contrário, mas não poderia deixar de convidar para esta apresentação sobre o Estado da Justiça uma pessoa que muito admiro e que creio que todos reconhecem. Ele não gosta que eu o chame, mas de facto ele é um decano da nossa advocacia e alguém que eu muito prezo. Tem a palavra, Dr. José António Barreiros. Pois, muito obrigado. As primeiras palavras são, como sempre, e aqui por especial razão, de agradecimento. O Dr. João Massano tem sempre a gentileza de elevar assim, o apreço que tem pela minha pessoa para zonas em que já estão no domínio da amizade e, portanto, eu não me consigo rever tanto assim. E eu tenho sempre a fragilidade que é uma natural incapacidade de dizer que não. Portanto, e quando me lançou este desafio, eu perguntei-me depois, a primeira questão é em que é que poderia revestir o meu contributo. Eu não queria que a minha intervenção fosse uma intervenção de substância, ou seja, não me cabe a mim apontar caminhos substantivos, porque de algum modo seria desvirtuar a natureza do encontro que aqui temos. Precisamente nós estamos aqui para que sejam os intervenientes a trazer-nos, digamos, essa substância dos seus vários ângulos de visão, das suas idiosincrasias pessoais e profissionais. Permite-me, portanto, balizar aqui alguns aspectos, enfim, que são mais temáticos, digamos assim, e que podem, porventura, funcionar como sugestões de reflexão. Bom, a primeira questão, se me permite aqui, é o seguinte: Estados Gerais da Justiça. Mas a pergunta surge, mas de que justiça é que nós estamos a falar? Em princípio, estamos a falar da justiça contenciosa, isto é, daquela que se traduz através dos tribunais. Só que, realmente, o universo é muito mais vasto do que esta. A justiça aplica-se não só àquela que os tribunais nos trazem, mas, enfim, todos os órgãos, inclusivamente da administração pública, que nos trazem decisões que, impugnáveis ou não contenciosamente, são também formas de aplicação de uma justiça num sentido amplo. Por outro lado, gostaria de acentuar que muitas vezes estes debates, como aliás o José Pedro Aguiar Branco já refletiu, têm sempre a tendência de serem debates de ideias generosas, de ideias generalistas, mas que depois acabam por traduzir em consequências práticas no que diz respeito à aplicação. Nós temos isso nos nossos congressos de advogados. Estão cheios de recomendações que depois, quando vamos ver uns anos depois, continuam como recomendações. E, portanto, era bom que se chegue a um determinado momento em que se interiorize que há que encontrar uma metodologia de trabalho que leve depois a opções práticas, execuíveis e, portanto, porque execuíveis práticas por definição. Bom, o primeiro contributo que eu penso que posso talvez trazer aqui é dizer isto. Eu acho que há, de uma vez por todas, que deslocar o foco do tema da justiça, da chamada justiça mediática. Todos nós sabemos quantas vezes os chamados processos mediáticos, que são processos, no fundo, que chamam a atenção da comunicação social, acabam por criar uma tal pressão sobre os órgãos decisórios, nomeadamente legislativos e não só executivos também, em termos até de logo a seguir a uma alteração legislativa. Quantas alterações legislativas são feitas não por uma análise ponderada e estruturada das situações, mas sim na pressa de que se resolva um problema que se tornou escândalo público face àquilo que os mídias veio a legislar. E muitas vezes, precisamente, essa pressa acaba por determinar soluções imperfeitas, soluções apressadas para as contingências e depois, muitas vezes, assistemáticas, criadas, no fundo, dentro de diplomas legais e que têm uma certa coerência e depois tudo aquilo perde sentido e aqui estão os tribunais depois, enfim, envoltos em problemas de interpretação, de articulação, de coordenação, de tudo isso. A questão de, por outro lado, também
da justiça mediática, hoje em dia projetou-se para a justiça que tem a ver com todos aqueles que estão nos vários órgãos de poder, não só do poder político, mas do poder económico, enfim, do poder social na sua generalidade. Eu percebo a lógica da comunicação social, e já lá iremos. A comunicação social vive numa lógica adversarial, em que, de facto, é notícia aquilo que, de facto, tem, digamos, um caráter apelativo, vocativo. E, portanto, vocativo não é aquilo que é pacífico, vocativo é aquilo que é controverso, vocativo é aquilo que dá origem, digamos, à emoção pública. E, portanto, essa é a lógica da comunicação social. Enfim, e também já quero acrescentar, e acho que civicamente todos somos muito devedores, amplamente devedores, à comunicação social, porque se não fosse a comunicação social, muitas situações passavam rigorosamente impunes. Isto há que ser verdadeiro, há que ser honesto, o que não desconta os abusos, o que não desconta a instrumentalização, em alguns casos, da comunicação social, o que não desconta os julgamentos sumários feitos de comunicação social, que depois dão absolvições e que depois a comunicação social não reflete as absolvições e fica o labéu público da condenação mediática. Mas, numa análise da justiça, eu penso que, deslocando o foco daquilo que é mediático, deveríamos talvez fazer um balanço que relevasse também aquilo que é anónimo, isto é, que é a justiça afinal do dia-a-dia. É a justiça que, na verdade, é aplicada sem o holofote da atenção pública, mas que define verdadeiramente o paradigma da justiça. E, portanto, quando nós fazemos uma análise até personalizada do tema da justiça e nos focamos no procurador X, no juiz Y, nós estamos a fazer uma análise distorcida por natureza, se esquecendo, digamos, a multidão enorme de magistrados, enfim, judiciais e também de procuradores e, enfim, de advogados, há que generalizar, que trabalham o seu dia-a-dia em casos que a história nunca registará e que, no fundo, são destinatários de uma justiça que importa ser avaliada precisamente nesta também dimensão. Sou pena de estarmos constantemente a alterar em função do que é vistoso e esquecemos aquilo que, de facto, não tem sequer uma visibilidade por ali. Por outro lado, há também uma tendência de analisar a justiça focada na área da justiça criminal. Eu devo dizer que enfim, também teria essa tendência, já que a minha área profissional de atuação é precisamente para o mal e para o bem a justiça criminal e, portanto, terei sempre tendência a ser esse o meu foco. Mas, obviamente que há outros setores de justiça que importa relevar. E nos últimos tempos, independentemente, por exemplo, da justiça administrativa e fiscal, enfim, que é a eterna pecha do atraso, enfim, o mais anedótico aspecto que me dá uma ideia, que já era antiga, mas que acabou por se reverter, eu quase diria como característica ainda hoje presente, foi um célebre processo que andou lá para a Ordem dos Advogados, de um colega que já estava naquela idade em que se permitia dizer tudo, enfim, suponho que tem a idade que tenho hoje, na altura eu era mais novo, não é? E que o belo dia notificado por um tribunal administrativo, calculo que o tribunal administrativo, enfim, que estava atolado em processos e que lavrava notificações com este teor que era: diga o recorrente se mantém interesse no recurso, não é? Este colega, que, enfim, para além da idade, tinha um sentido de ironia muito acentuado, respondeu, notificado do despacho de folhas, não sei quantas, permite-se perguntar qual processo, não é? Porque, de facto, os outros tantos anos tinham passado que a pergunta era legítima, mas qual processo é que me perguntam se eu ainda mantenho interesse? Bom, mas deixando esse aspecto da justiça administrativa, em que a pecha é precisamente a celeridade, a falta de meios, a resposta, enfim, e que não é de facto algo que possa passar despercebido, porque na justiça administrativa está em causa uma dicotomia, que é a dicotomia entre o Estado e a cidadania. E eu já agora, só num pé de página, volto a dizer, o problema principal nas estruturas, digamos, funcionais que se debatem na justiça, e, por exemplo, aqui também claramente e acentuadamente na justiça criminal, é saber se nós, quando fazemos essa dicotomia, Ministério Público, juízes, advogados, etc., não estaremos, afinal, a analisar uma realidade não tripla, mas dupla, isto é, de um lado o Estado, com toda, digamos, a majestade dos seus poderes, e do outro lado a cidadania representada pelo advogado. Quando se discute a arquitetura dos tribunais, em que está a velha discussão arquitetónica de saber se realmente, enfim, os procuradores deviam estar ao mesmo nível dos magistrados, enfim, naquela linha horizontal da arrumação das secretárias respectivas, e o advogado está num plano inferior, não é uma questão arquitetónica, e não é uma questão de saber de uma parificação ou não parificação entre os procuradores e os juízes. Não. É entre o Estado,
que entra pela mesma porta, magistrados judiciais e procuradores, e a cidadania que entra pela porta da rua. Portanto, esta é que é verdadeiramente a divisão. É a cidadania desguarnecida, a cidadania secundarizada face à hipertrofia do poder do Estado. E quando a justiça é administrada em nome do povo, é administrada em nome daqueles que entram pela porta da rua. Bom, eu falei na justiça, de outras justiças, a justiça contraordenacional. Eu acho que a situação, enfim, é verdadeiramente escandalosa. Quem tem experiência de justiça contraordenacional, da impugnação da justiça contraordenacional, das regras que existem para a impugnação das decisões contraordenacionais, fica verdadeiramente escandalizado com a violência processual, com a indignidade processual, com a completa ausência de meios efetivos de defesa da justiça contraordenacional, com a ausência, inclusivamente, de um regime quadro que balize todos os regimes especiais, e, no entanto, isto continua. E, no entanto, eu estou convencido hoje que tem uma dificuldade tremenda em ser mudado, porque é um sistema de justiça altamente rentável pelas coimas violentíssimas, é uma justiça em que as decisões contraordenacionais têm uma violência tal que se equiparam, inclusivamente, a sanções penais, porque estamos a falar de milhões em coimas, estamos a falar de decisões que podem levar ao encerramento de empresas, com processos que se aplicam a um regime que foi pensado em 1982, ou talvez antes, em 79, mas foi, enfim, estruturado devidamente em 82, para substituir o velho sistema de contornações. No entanto, enfim, as suas capacidades de eficácia, cá está outro conceito que já lá voltaremos, tornam o sistema altamente desejável. E, portanto, ninguém quer mudar, a ninguém quer mudar. E isto é uma reforma estrutural que é necessário pensar, seja lá qual for o sentido. Por outro lado, a justiça constitucional. Definitivamente, a barreira à recorribilidade do protocolo constitucional, através de toda uma estruturação de formulários pelos quais a petição nunca está correta, a dimensão normativa concreta suscitada não corresponde à dimensão normativa aplicada, e por aí fora, fazem com que o recurso ao Tribunal Constitucional passou a ser praticamente uma impossibilidade de recurso. O Tribunal Constitucional está hoje na mesma situação em que esteve o Supremo Tribunal Administrativo nos tempos da ditadura, em que havia até inclusive um manual que era uma espécie de ajuda generosa aos recorrentes, no sentido de elencar e tentar dar uma solução às N questões prévias que barravam o acesso à substância em nome, digamos, da forma, em nome dos pressupostos processuais. Bom, num outro registro, penso que o Dr. José Pedro Aguiar Branco, numa intervenção fantástica, aliás, fui eu que acabei por ser o núncio deste convite e tentei convencê-lo sempre com aquele tom melífluo de quem convida, dizendo que não era para grande coisa, era só para fazer umas palavrinhas de... Mas o meu íntimo achava que ele não ia dizer só umas palavrinhas, já o conheço, e, portanto, enfim, brindou-nos com uma intervenção que sou o primeiro, de facto, a aplaudir, que nos balizou também muito, muito o caminho. Eu acho que os diagnósticos são todos feitos. Há não sei quantos anos que nós temos, desde essa comissão, a quantas outras a diagnosticarem. Bom, ainda por cima, hoje em dia, os mídias habituaram-nos a ter interventores constantes que todos eles, sabem, têm todos eles propostas em relação à justiça. O problema que está aqui não é um problema, digamos, de diagnósticos, é um problema de soluções. É um problema, digamos, de uma vez por todas, a terminar perpetuar da controvérsia e entrar, precisamente, acabar com o diferir das soluções. E, portanto, o que importa é decidir, neste momento. Decidir qual é o modelo que se vai aplicar. Bom, temos, por outro lado, o mundo das ilusões. Em primeiro lugar, uma justiça que se tornou estatística. O problema principal é que, de algum tempo, nós estamos perante o maravilhoso mundo da quantidade. Isto é, a estatística é aferida pela celeridade da resposta, pela quantidade da resposta, pelo número de processos despachados. E a palavra despachados até é um verbo muito interessante na sua própria etimologia, né? Despachar um processo. E, portanto, a partir do momento em que nós quantificamos, digamos, o bom magistrado como o magistrado que despacha muitos processos, independentemente da qualidade desse despachar, nós estamos logo errados na base. Na medida em que temos a ideia de que a justiça tem que ser célere,
estamos errados na base, porque a justiça não tem que ser célere nem deixar de ser célere, tem que levar o tempo necessário para uma decisão justa, para uma decisão estruturada, para uma decisão fundamentada. Mas não, erigiu-se aqui uma espécie de linha de montagem, uma espécie de tailorização, pela qual, de verdade, tudo isto tem que ter os seus ritmos de produtividade. E os próprios magistrados são valorados em função desta produtividade, o que desde logo condiciona todo o sistema. E depois temos, claro, a pressão mediática. O que é caricato é quando nós, por exemplo, achamos que Portugal é sistematicamente condenado no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem pela violação da celeridade. Vejam quanto tempo levam os processos no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. E esta contradição, que é, enfim, é evidente, não é? É escondida, como se estivéssemos a falar do Areópago, quer dizer, enfim, como dizia um livro que recentemente li, para se julgar é preciso estar acima de quem estamos a julgar, não é? Ora, um tribunal que ele próprio leva anos a julgar uma violação à própria celeridade, como é que ele pode julgar quando ele próprio não tem essa celeridade? Por outro lado, hoje temos, digamos, a ilusão da inteligência artificial. Não daquilo em que ela, obviamente, é útil, com certeza que sim, para trabalhar, enfim, o que há para trabalhar em termos de organização da papelada, enfim, ou da informação, etc. Não, mas é uma inteligência artificial de substituição. Já se começa a falar que é uma lógica exoneratória de responsabilidades, né? A partir do momento em que eu olho para uma máquina, carrego num botão e da máquina surge a solução que a mim me custaria tomar, eu tenho a legitimação de achar que aquilo foi a ciência que determinou. E esta lógica está cada vez mais a imperar. Disse-me, aliás, alguém, muito recentemente, numa observação inteligente das coisas. O problema não é nós encontrarmos, em vez do juiz de beca, um computador digital. Não é essa a questão. O problema é se encontramos o juiz de beca que, entretanto, fez a consulta a qualquer instrumento de inteligência artificial para obter a resposta e depois disse, bom, esta se calhar é capaz de ser a resposta certa, é a resposta que eu vou fazer minha. E a íntima convicção passa a ser, não uma íntima convicção formada das capacidades, digamos, humanas, cerebrais, intuitivas, emotivas, humanizadas, diria, mas a íntima convicção fundada na crendice de uma determinada máquina. Bom, por outro lado, temos aqui a ilusão do legislativo, que é a velha ideia de que mais leis, vou preciso de mais leis. Bom, o problema não é esse, salvo de respeito. Em primeiro lugar, precisamos de melhores leis, isso é patente. De facto, é reconhecível hoje que o nível de legislação piorou muito. E grande parte das questões que temos em tribunal devem-se também, digamos, à má qualidade das leis e à necessidade de encontrar soluções interpretativas salvíficas, digamos, e imaginativas, face a, enfim, para usar um termo que Coimbra popularizou, face às aporias, digamos, às aporias da legislação que nós, efetivamente, temos. Por outro lado, precisamos de estruturas que façam cumprir essas leis. Meios humanos tornem execuíveis essas leis. Ora, quando nós vemos funcionários a fazer greves porque estão ao nível da subsistência e eles são, digamos, os executantes diretos, digamos, daquilo que as leis determinam, eu pergunto como é que é possível nós estarmos, digamos, com a fixação utópica da inteligência artificial e quando no terreno aquilo que encontramos é precisamente isto. Quando nós encontramos ainda hoje tribunais em que os meios de registro da prova, por exemplo, são aquela desgraça que qualquer smartphone ligado a uma dessas plataformas comunicacionais garante melhor qualidade de imagem, melhor qualidade de som, e aquilo que ali está é uma desgraça cheia de ruídos, cheia de incapacidade de gravar o que quer que seja, eu pergunto, nós estamos de facto realmente numa decalagem tão grande entre aquilo que é a utopia e o sonho e aquilo que são as reais capacidades do que temos, que de facto é de repensar. Quando nós temos advogados que vivem e subsistem ao nível digamos, do mínimo em função do apoio judiciário, porque não têm outras fontes de clientela, nós perguntamos, afinal, de que é que nós estamos a falar em termos de um novo sistema que possa ter estruturas humanas suficientes para poder servi-los. Por outro lado, num outro registro, nós temos a ilusão da certeza. Bem, e esse é um problema cada vez mais... Fico grato, embora não sei que auditório é este. Deve haver uma segunda sala cheia. A ilusão da certeza. Eu, enfim, sem vaidade, permito-me apenas fazer apelo a algo que eu vi e observei. Recentemente foi-me dada a oportunidade de fazer uma alocução no Supremo Tribunal de Justiça acerca do problema da uniformização de jurisprudência. E o tema que foi suscitado é um tema verdadeiramente arrepiante.
É porque nós hoje temos uma uniformização de jurisprudência, como é sabido, não é obrigatória. E, portanto, porque, enfim, foi considerado inconstitucional o sistema anterior, segundo o qual os assentos, chamados assentos, tinham força vinculativa geral, porque se considerou que isso seria uma intromissão na função legislativa do Estado. Eram os tribunais, no fundo, a determinar normas, enfim, ou interpretações normativas que, enfim, do caráter vinculativo, eram equivalentes a leis. Mas o que acontece atualmente é uma situação pela qual o Supremo Tribunal de Justiça, com a autoridade, enfim, de ser o Supremo Tribunal de Justiça, uniformiza um determinado entendimento e a primeira instância, logo de seguida, desrespeita esta fixação, esta unificação de jurisprudência. Mas mais, o próprio Supremo Tribunal de Justiça, nas suas secções, decide em contrário com a uniformização que foi decidida pelo plenário do Supremo Tribunal. Ora, quando nós chegamos a esta situação de uma tal incerteza na interpretação da lei, eu pergunto o que é que se espera de consequente em termos de uma reforma, digamos, da justiça que traga segurança e traga, sobretudo, igualdade, que é o caso idêntico ser decidido de modo igual. Aqui que não está só em causa uma questão, enfim, os advogados com certeza encontraram aqui uma oportunidade fantástica, não é, de atividade profissional nesta discrepância, neste errático permanente. Depois é o problema, mais uma vez, da justiça, da ilusão de igualdade. Ora bom, e é o tema da justiça de classe. Estamos constantemente com esta palavra na boca. Temos que encontrar uma justiça que seja uma justiça para o povo e temos que encontrar uma justiça que não seja uma justiça de classe. Os ricos e os poderosos que têm meios de pagar advogados conseguem sempre resultados favoráveis, enquanto que o pobre, desgraçado, etc. Pronto, muito bem. Pergunto, os megaprocessos que passaram a ser uma tendência processual, por vistos quase irreversível, não são eles mesmo uma forma de justiça de classe? Quando se organiza, e é no Ministério Público que a organização surge, megaprocessos que depois vão levar a meses em tribunal, anos em tribunal, eu pergunto, que cidadão anónimo, classe média que seja, tem meios financeiros para custear um advogado por livre escolha que lhe garanta uma defesa efetiva? Não, eu diria, que cidadão, inclusive de classe média, tem meios, sendo vítima, para ter um advogado que durante meses e anos garanta a defesa do seu estatuto de lesado, de vitimizado por aquele crime? Tão poucos, quase nenhuns. E falo por experiência, em processos em que estive, em que a bancada de assistentes estava dias e semanas desguarnecida, porque não havia meios. Então a alternativa seria as pessoas terem obtido ou possível de obterem um apoio judiciário qualquer para poderem valer. Ora, é isto, quer dizer, que dá origem logo a priori aos processos, digamos, que geram uma justiça de classe. Não me alongando e aproximando do fim, eu diria como tema também o seguinte. O que importa aqui, independentemente depois das reformas estruturais, da legislação, da melhor qualidade das leis, dos meios humanos necessários para executar, é haver uma outra cultura. Não há leis, não há novidades, não há reformas que resistam às pessoas. Não há boas leis que resistam a má gente. E, portanto, nós vemos hoje em dia cada vez mais isto mesmo. Eu tive a oportunidade, enfim, para mim única na vida, que foi participar na feitura do Código de Processo Penal de 1987, comissão presidida pelo professor Figueiredo Dias. E vi quanto houve ali, ponto de ilusão, sim, talvez de sonho, talvez de irrealismo, seguramente de irrealismo, na concepção de novos modelos. E depois lentamente assisti ao modo jurisprudencial de interpretar cada uma daquelas normas e à completa alteração, adulteração, para usar um termo que eu penso que corresponde mais à realidade, daquilo que foi previsto. Por exemplo, duração do inquérito, que nós sabemos, o arrastar do inquérito anos a fio, até à prescrição do crime. Quando se fez o código, tive presente, e enfim, penso que já estou na situação de poder, enfim, já agora dizer alguma coisa de meu, eu tive presente, nós estávamos ali, e enfim, eu era o mais novo de todos, portanto as responsabilidades minhas eram sempre mais pequenas, como é natural, não é? Eu tive a oportunidade de dizer que nós estávamos a fazer para a democracia um Código de Processo Penal atrasado já, porque a democracia já estava desde 76, enfim, pelo menos enfim, constitucionalizada, não é?
embora, enfim, com muitas restrições, mas, enfim, pelo menos claramente desde 82, já estaria, enfim, estabilizada. Repito, estamos a fazer para a democracia um Código de Processo Penal com prazos superiores aos da ditadura. Quer em termos de prisão preventiva, quer em termos de duração da chamada anteriormente de instrução preparatória. Foi-me dada a resposta, sim. Mas é que hoje em dia a criminalidade é complexa, é exigente e, portanto, pressupõe mais tempo de investigação. Bom, perante isso rendi-me, naturalmente. Mas ficou uma salvaguarda. É que nós, em qualquer caso, os prazos eram mais extensos, mas iam ser prazos máximos. Isso é dos colegas que, enfim, tenham presente a área penal e olhem para o Código de Processo Penal, estão lá no artigo, que é o 276, está na epígrafe, prazos máximos de duração do inquérito. Prazos máximos. E depois, como se não bastasse, no próprio número 1 está lá, o Ministério Público encerra o inquérito nos prazos máximos. Está duas vezes máximos. Está duas vezes máximos. É redundante, não é? O que é que a jurisprudência passou a interpretar? Pois, de facto está a máximos, não é? Mas quando não se prevê a consequência de violação dos máximos, são ordenadores. Fantástico. Isto é, um magistrado só cumpre uma norma quando tem do outro lado a sanção. Porque não, é ordenador. E, portanto, os prazos passam a ser máximos e combinatórios para os advogados, mas ali poderão ser 10 anos de investigação com arguidos constituídos. E, portanto, a quem não é nunca mais restituída a paz cívica, por contrário, muitas vezes com fogo mediático intenso a degradá-los civicamente, e ao fim de 10 anos prescreve. Ou ao 9º ano era arquivado e você desculpa lá qualquer coisinha, não é? Pronto, isto maçou, de facto, sem dúvida nenhuma. E agora, muitas vezes, com bens arrestados, que é outro ataque fundamental, mais grave, ou tão grave como as liberdades públicas, que é, cá está outra situação, arrestarem os bens às pessoas, a pessoa passa a não ter sequer meios para custear a sua defesa, e cá está. A partir daqui, pergunto, não estamos ante um sistema, digamos, que é altamente lesivo e desproporcionalmente lesivo? Portanto, essa é uma questão. Em segundo lugar, eu penso que é necessário, mas isso, enfim, já quase pertenceria ao domínio da poesia, não é? Supor uma humanização. Quer dizer, talvez um princípio genérico, que não tem que constar num código de ética, mas tem que constar talvez numa moral própria, individual, que é quem tem funções de decidir o futuro dos outros, acusando, julgando, defendendo até, não é? Interiorize, que neste caso, uma forma simples é não faças aos outros o que não gostarias que fizessem a ti. E quantas violências processuais são praticadas que se fossem os próprios que estão a pôr caneta nelas e estivessem eles naquele lugar, pensariam 2 vezes, mas que injustiça. Mas é injustiça, não é? Tanto que muitas vezes aplicam dentro daquela margem de discricionalidade em que lhes era possível decidir o contrário. 2 pontos últimos. O processo. Nós hoje temos, creio eu, uma processualite como doença endémica do sistema. Cada vez mais, ou cada vez mais frequentemente, os tribunais de recurso, a alternativa ao conhecimento do mérito, conhecem as questões processuais. Chegamos a um ponto tal em que, ante um argumento processual, os tribunais de segunda instância anulavam os processos, mandando repetir. E de tal modo isto se tornou, de facto, uma situação, enfim, minimamente polémica, que surgiu a interpretação especulativa, que eu transmito tal e qual me foi comunicada, como interpretação dos factos, é que o juiz, que em vez de conhecer o mérito, decida um recurso por uma questão processual, tem a vantagem de, para a estatística, isto conta como caso despachado, e já agora quando volta para o colega que não ele. Foi necessário o legislador alterar a lei para que o juiz que anulasse, por razões processuais, um determinado decisão, quando o processo voltava para ele mesmo. Não é lisonjeiro para a magistratura. Pressupõe algo de absolutamente ilegítimo nesta atitude. A processualite, no entanto, é uma forma fantástica de lavarmos as mãos, porque realmente evita-me conhecer o mérito. A alma é fraca, não é? Para quê perder o tempo? Para que assumir a responsabilidade de conhecer o mérito controverso uma questão? Se eu posso encontrar, digamos, um advogado que me traga realmente aquela questão, aquela invalidade, aquela nulidade, aquela, não importa que realmente sim, essa pode ser conhecida e leva à anulação da decisão.
Por outro lado, nós temos hoje uma situação que, a meu ver, não canso de concluir, nunca encontrei nada que me desmentisse, que é o processo como a realidade em si. Já não interessa, de facto, a absolvição final. A pendência processual, essa é a sanção. A acusação, a pronúncia, essas são as sanções. A pendência processual, acompanhada de uma campanha mediática, tendo como sua consequência a recondução desse cidadão a uma cidadania de segunda, em que ele muitas vezes pensa duas vezes se deverá aceitar este caso, ou se aquele processo que já está há anos pendentes não renascerá, e renascem nesse momento, é que gera o mal. A prisão preventiva, decretada durante qualquer fase processual, acabará por ser a pena que ele sofreu. Não interessa já aquela que venha a ser aplicada ou não aplicada no final. É o processo que é o mal. As finalidades, estudamos todos, direito penal. Finalidades do direito penal. Não. Hoje em dia o tema é outro. Finalidades do processo penal. É o processo penal que assegura essas finalidades. E temos que deslocar esse foco, digamos, científico para essa zona. Depois dos temas que todos nós, enfim, conhecemos, já disse, a eternização do inquérito. O Código de Processo Penal da ditadura estabelecia prazos para a instrução preparatória, fim da qual o processo abria-se como uma instrução contraditória. Isto é, um procurador que investigasse, ou um juiz na altura, enfim, no princípio, a investigação judicializada, estava a investigar sempre com o olho no calendário, porque sabia que, terminado o prazo, acabava o segredo de justiça, abria-se o processo ao conhecimento de todos. E, portanto, o benefício que ele tinha de estar a investigar em segredo perdia-se como tal. Isto era uma garantia. Perdemos-la completamente. Nós todos temos uma eternização do segredo de justiça e formas de o iludir. Atenção, basta ver a técnica de autuar, o que é que nós encontramos. Claro que o processo é acessível. Sim, chegamos lá, o que é que encontramos? Encontramos o acesso através de um computador, enfim, já não diria do século passado, enfim, dos primórdios do século passado, em que, de facto, o desfilar de um PDF leva não sei quanto tempo para chegar à primeira folha, e muitas vezes são lá 250 folhas sequenciais, em que depois eu encontro um auto que diz assim, ao instante tal foi ouvido, conforme a gravação áudio que se encontra anexa. E, portanto, eu digo, então eu queria ver o áudio, né? Pois, mas aqui agora o áudio está, ou seja, está lá tudo, né? Exceto o que importa. Né? A elefantíase dos julgamentos, megaprocessos a gerar julgamentos, enfim, intermináveis, megaprocessos a gerar capacidade, digamos, quase impossível de conhecimento por todos. Procuradores que lavram acusações em processos gigantescos e que depois não vão dar a cara para as acusações no julgamento. Mas isto é o que nós temos, que é um mecanismo de responsabilização. Porque aquele que a fez não dá a cara pela responsabilidade do que aconteceu. E aquele a quem está incumbido o julgamento sempre poderá dizer o que se esperava, diz que me trouxeram. E depois é uma perda de tempo. Este que levou anos a trabalhar, memorizar e dominar um processo é arredado em favor de um que vai começar outra vez o mesmo exercício e o contribuinte a pagar. E a justiça a ressentir-se. Disse, o que é bom para vocês advogados, quanto piores forem os procuradores, mais advogados têm vantagens. Sim, mas nós também temos que ter necessariamente uma moral própria. Somos advogados, mas somos cidadãos. E depois da cidadania, isto é uma coisa inaceitável. Restrição ao direito ao recurso efetivo. Todos sabemos do que é que estamos a falar. Desde um sistema em que, generosamente, no Código de 87, na Comissão foi pensado com a gravação da prova, enfim, para que o Tribunal da Relação pudesse, enfim, analisar não só o que foi dito, mas o modo como foi dito, que levaria até que não se gravasse apenas o áudio, mas sim também o próprio vídeo, para que se captasse o modo como as coisas foram ditas. Sucede um sistema em que praticamente raríssimos são os casos em que a matéria de facto é conhecida. Aliás, eu, enfim, já disse isto, tenho saudades do conselheiro, falecido conselheiro Maia Gonçalves, que, enfim, generosamente nos ia oferecendo aquele código anotados, não é, tão úteis na altura,
que era uma pessoa simpática, e também ele já estava naquela idade em que dizia o que lhe podia vir à cabeça, e na comissão do Código de Processo Penal teve uma coisa muito engraçada, quando o professor Ferreira Dias, enfim, exaltado no bom sentido, emocionado, enfim, fazia uma alocução para todos nós em termos das virtualidades do exame da prova profissionais superiores, para que possam ver como é que se passou e se indicar devidamente. O conselheiro Maia Gonçalves, com aquele peso, aquela sabedoria que a idade vai trazendo, teve uma tirada que nunca mais me esqueceria e que foi nesta: oh, senhor professor, mas isso de ouvir cassetes, como era na altura, né? Isso dá muito sono. Ao que eu, com o atrevimento que a juventude na altura sempre dá, disse: aqui está o futuro do exame da prova no processo penal. Isto dá muito sono. Enfim, ponderação e equilíbrio, termino. Nós hoje temos uma radicalização do discurso que não ajuda. Não só em função daquilo que é, digamos, a estruturação dos sujeitos processuais em geral, dos sujeitos atores da justiça em geral, já lá vamos, em relação, por exemplo, à questão dos próprios advogados. Acabamos, neste momento, por ser confrontados com uma lei, enfim, que transpõe diretivas europeias. Já exprimi publicamente o que penso sobre isso. Em relação, digamos, à relação entre as próprias classes, mas também em relação a todas elas. Ameaça permanente de paralisação dos sistemas de justiça por reivindicações que é impossível não considerar justas. O Ministério Público sistematicamente a ser posto em causa no que diz respeito à temporização das suas decisões. Aquela ideia de que a justiça tem um certo tempo, mas o problema é que muitas vezes o tempo parece coincidir com outros tempos, de outras circunstâncias que estão presentes na vida da política, e portanto abre de facto a possibilidade. A seleção de alvos, por exemplo, porque é que certas pessoas são necessariamente arguidos e outros são necessariamente testemunhas, quando pareceria que estávamos ali numa lógica, afinal, de comparticipação, e por aí fora. E portanto o discurso surge, o discurso natural, o discurso do excesso de garantismo. Claro que eu sou daqueles que entendo que, antes de enfrentar, digamos, criticamente o argumento do excesso de garantismo, há talvez fazer um ato de consciência para nos perguntarmos se não haverá também, muitas vezes, um abuso dos meios processuais. Mas também me espanta, muitas vezes, que as leis prevêem claramente formas de esconjurar este excesso de garantia, esse abuso dos meios processuais. Por exemplo, uma questão que está hoje em agenda, não é? Que é que o recurso ao Tribunal Constitucional perca necessariamente o efeito suspensivo. Mas a lei prevê que o Tribunal Constitucional, o regimento do Ministério Público, quebra o efeito suspensivo. Mas é que os senhores conselheiros não querem assumir essa responsabilidade odiosa e antipática. Então, uma leizinha que dissesse, não é, que automaticamente não tinha, é mais cómoda. Mas quando as pessoas querem não a responsabilidade, mas a comodidade, então não há legislação que resista, porque cada um tem que assumir as suas responsabilidades, não é? E este é um tema, não vale a pena estarmos a acusar, a diabolizar uma classe, não é? Os seus advogados recorrem para o Constitucional para perpetuarem a ausência do trânsito, quando aqueles que têm o poder de enfrentar, se estamos em causa de um abuso de direito processual, não querem exercer, digamos, as suas funções. E há casos em que, porventura, poderia fazer sentido exercer. E há casos, naturalmente, que não faz sentido algum. Depois é aquela questão, não é? E quando estão em causa recursos em que os interessados são magistrados, eu pergunto, não querem recorrer até ao céu? Querem. E dali para as estrelas, não é? Quando, muitas vezes, quando fazem um balanço sobre o vulgar cidadão, não é? São os primeiros a achar isto é, de facto, um abuso inconsequente, inadmissível. Pois, mas o problema é saber quando lhes toca a eles, se por acaso têm o mesmo critério equilibrado. E essa é que é, obviamente, uma das questões. Termino, se calhar alonguei-me. Como digo, de tudo isto não resulta nenhuma solução, por isso é que sou o primeiro interessado em ouvir o que aqui se passa. Eu acho que esta iniciativa é uma iniciativa necessária. O Dr. José Pedro Guerra Branco já nos disse isso mesmo. Eu acho que aqui não pode haver exclusivos, em termos de dizer que esta entidade, aquela entidade, enfim, o Conselho Regional de Lisboa resolveu
assumir esta bandeira, assumiu bem, e, portanto, enfim, que muitas, enfim, para usar um termo que já lá vai, que era que 1000 iniciativas destas floresçam, né, por todo lado, por todos os órgãos da ordem, não da ordem, de todos os atores da justiça, porque eu acho que quanto mais dialética houver sobre estes temas, melhor. Termino só dizendo uma única palavra. Em termos de reforma da justiça, destruam tudo, mas não destruam o contraditório. Porque no dia em que, digamos, não houver contraditório, em que a verdade for, a verdade, enfim, das reformas, a verdade das decisões, a verdade de tudo, for de facto pecúlio exclusivo de uma determinada pessoa ou determinada entidade, nós temos a injustiça instalada e generalizada. E os focos autoritários que neste momento se estão a desenhar, claramente, são nesse sentido. São no sentido da intimidação para que não haja contraditório e da demagogia e do populismo para que, efetivamente, triunfe uma única visão unilateral das coisas. Muito obrigado. Bem, estamos com 40 minutos de atraso, mais coisa, menos coisa, mas isto, quando os advogados começam a falar, já sabemos como é que é. Mas deixem-me só fazer aqui um aviso em relação ao nosso programa. Da parte da tarde, a intervenção inicial da doutora Anabela Pedroso não vai poder acontecer porque surgiu-lhe um impedimento familiar. Portanto, podemos estender um bocadinho amanhã e, portanto, estamos com um pouco mais de tempo. Eu agora, sem mais delongas, faremos o intervalo entre os dois painéis, mas sem mais delongas chamaria o Henrique Claudino, Adão Carvalho, António Marçal, Arménio Maximino e Manuel Soares para virem aqui para a nossa mesa, para começarmos então o painel com 45 minutos de atraso, penitenciando por isso.